A história de Joana, a louca. O mau cheiro virou sua coroa e a podridão seu único consolo. Assim diziam os registros sobre a mulher que ficou conhecida na história como Joana, a louca, rainha de Castela, filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Sua vida se tornou uma sequência de humilhações, sujeira e obsessão. Mas tudo começou com uma tragédia que arrasou não apenas sua mente, mas a própria monarquia. Joana nasceu em 1483. Desde o início, seu destino foi traçado por acordos políticos. Em 1496, ela se casou com Filipe de Habsburgo, apelidado de O Belo por sua boa aparência, filho do imperador do Sacro Império Romano. Esse casamento não foi por amor, mas por interesse. A união de Castela com a família Habsburgo serviria para fortalecer a Espanha na Europa. Mas desse acordo frio e calculado surgiu algo mais sombrio e destrutivo. Filipe, o Belo, era conhecido por sua fraqueza por outras mulheres. Joana, por outro lado, era ciumenta e de gênio forte desde jovem. A união deles era cheia de paixão, mas também de brigas constantes. Ela desconfiava das traições dele e armava cenas de ciúme, às vezes em público, chocando a corte. Mas essas cenas ainda eram consideradas parte do drama comum dos casamentos reais. Tudo mudou em 1506, quando Filipe morreu de repente, com apenas 28 anos. A morte do marido foi um golpe do qual Joana nunca se recuperou. Os relatos da época descrevem como a rainha não permitiu que o corpo de Filipe fosse enterrado. Ela mandou colocar o caixão, coberto com veludo preto, em seus aposentos, em vez de passar pelo luto formal que uma rainha deveria ter. Com cerimônias e decisões políticas, ela transformou seus quartos em uma espécie de túmulo. No começo, a corte esperava que a tristeza dela passasse, mas semanas se transformaram em meses e o corpo continuava a se decompor. No entanto, a rainha se recusava a se separar do marido. Segundo os relatos, ela mesma mandava abrir o caixão para ver o rosto dele. O corpo soltava um cheiro forte de podridão, mas Joana, imersa em sua adoração doentia, inspirava esse cheiro e o chamava de o sopro do amor. Servos, amigos próximos e até padres tentaram acabar com essa loucura, mas qualquer tentativa de trazê-la de volta à realidade terminava em ataques de histeria. Joana podia passar horas sentada perto do caixão, tocando os restos frios, às vezes conversando com eles, como se estivessem vivos. Há um detalhe assustador. Ela pedia para arejar o corpo, abrindo a tampa do caixão, e insistia que o cadáver a acompanhasse em suas viagens. A partir desse momento, a rainha e o corpo de seu marido se tornaram inseparáveis. Onde quer que Joana fosse por Castela, o caixão a seguia, levado por soldados e padres. Pelo caminho, ela parava a procissão, mandava abrir a tampa e olhava para o rosto em decomposição. À medida que o corpo ficava mais e mais fedorento, Joana se negava a aceitar a realidade da morte. Os que viveram na época notaram que o cheiro ruim se tornou parte do mundo dela. O cheiro de podridão invadia os palácios e mosteiros onde a rainha parava. Seus servos reclamavam que suas roupas e cabelos ficavam impregnados com esse fedor, que era impossível de tirar.
Mas para a própria Joana, esse era o seu estado natural. Ela parou de notar que o cheiro de decomposição havia tomado o lugar dos incensos que os monges e a corte tentavam queimar para disfarçar. Isso foi apenas o começo. A mente dela desabou por completo, e com isso, a imagem da rainha começou a cair aos olhos do povo. De filha respeitada de Isabel de Castela, ela virou motivo de medo e boatos. Em cidades e vilarejos, as pessoas comentavam que a rainha de Castela dormia com o corpo morto do marido e que a escuridão havia tomado conta de sua mente. Assim, começou uma história em que a morte e a podridão se tornaram parte da sua vida. Após a morte de Filipe, a viagem com o caixão se transformou em um ritual. Joana exigia que as janelas ficassem fechadas, para que o vento não levasse a alma do marido, e os quartos logo viravam ambientes abafados. Usavam incenso em grandes quantidades, óleos perfumados e vinagre nos cantos, para tentar mascarar o cheiro, mas tudo isso apenas se misturava com o cheiro azedo e de podridão dos tecidos e da madeira. Os servos eram trocados com mais frequência do que as roupas de cama. Alguns fugiam, outros ficavam doentes, com enxaquecas e náuseas. Outros pediam para ser transferidos para os estábulos, onde o cheiro do esterco parecia mais suportável. Joana demitiu suas damas de companhia, parou de permitir que seu cabelo fosse penteado, e ele se transformou em um emaranhado de fios cheios de piolhos. As roupas não eram trocadas por semanas. Quando finalmente o tecido começava a fazer barulho de tão sujo de suor seco e poeira, os cortesãos pediam permissão para trocá-la. Mas a resposta era uma recusa imediata. A água na bacia para lavar ficava tão parada que uma fina camada de sujeira aparecia na superfície. "Não toque", ela dizia, e a bacia ficava intocada até a próxima viagem. Vida no castelo de Tordesilhas. Partir de 1509, quando ela foi levada para o castelo de Tordesilhas, o cheiro de podridão ganhou um endereço fixo. O corredor para seus aposentos era curto e sem tapetes, para não estragar. As paredes, pintadas com cal, logo ficaram com manchas amarelas por causa da umidade e da fumaça. As janelas eram estreitas e cobertas com feltro. O ar estava pesado e pegajoso. O cheiro vinha não só do caixão, mas de sua própria vida diária: sujeira, comida azeda e fumaça de carvão úmido. A limpeza dos quartos era quase impossível. A própria rainha proibia a mudança de lugar das coisas, dizendo que elas sabiam o seu lugar. As roupas de cama eram trocadas a cada poucas semanas e já estavam encharcadas de suor e cheiro. À noite, ela frequentemente acordava, sentava na cama e começava a sussurrar no escuro, falando com o falecido Filipe. O caixão de seu marido ficava no quarto ao lado, e Joana ordenava que a tampa fosse aberta algumas vezes ao ano. Nessas horas, o cheiro se tornava tão forte que até as pessoas mais acostumadas a cheiros ruins corriam para fora para não desmaiar. Para ela, era um ritual necessário, a prova de que não estava sozinha. Joana viveu mais de 40 anos nesse cativeiro. Quando seu cabelo ficou branco e seu corpo enfraqueceu, viver com o cheiro ruim se tornou sua única realidade. Ela não se importava mais com as estações do ano,
nem com política. Para Joana, o mundo se resumia às paredes de Tordesilhas, ao caixão de seu marido e ao cheiro de podridão. O cheiro de podridão se tornou tão forte que invadia as roupas das pessoas para sempre. Um monge escreveu que o fedor era tal que penetrava nas roupas para sempre, e as pessoas o levavam consigo mesmo após se trocarem. A rainha não sentia repulsa, mas via no cheiro a prova de que o marido ainda estava ali. Para ela, se o cheiro sumisse, a ligação entre eles acabaria. Em 1510, ninguém mais duvidava de que a rainha havia enlouquecido de vez, mas sua posição como filha de Isabel de Castela e mãe do futuro imperador Carlos V impediu que ela fosse oficialmente tirada do poder. Ela foi mantida sob guarda, cercada por um cadáver e pelo cheiro que se tornou o símbolo de sua vida, tomando o lugar da coroa e do trono. Joana I de Castela, conhecida como Joana, a Louca, foi rainha de Castela e Aragão, cuja união de coroas levou à formação da Espanha. Sua morte, em 1555, foi causada por sua saúde frágil, deteriorada após 46 anos de reclusão no Palácio Real de Tordesilhas. Ela foi internada por seu pai, Fernando II de Aragão, e posteriormente por seu filho, Carlos I de Espanha, por conta de seu comportamento errático e suposta insanidade, embora a causa exata da morte não seja amplamente documentada como um evento específico. O consenso histórico é que sua saúde cronicamente debilitada levou à sua morte natural.